começar, então, essa roda de conversa, depois de um tempo que ficamos sem poder realizar as rodas. Essa é a roda de número 226. É a roda de conversa de número 226. Nós estamos retomando, fizemos uma paralisação por problemas aqui de organização. A gente está retomando hoje e a gente tem dois pontos principais. Um ponto é essa retomada mesmo. É esse reencontro que a gente está fazendo aqui para falar um pouco da situação e tal, da situação da saúde mental e de todos os assuntos que cada um de nós quiser abordar. Em seguida, a Fernanda Peixoto, que é nossa colega, que é aluna aqui também no curso de Saúde Mental e SUS, né? Ela vai apresentar a proposta da Escola de Redução de Danos da Baixada, que é uma proposta surgida do Fórum da Frente Estamira, né? Da Frente Estamira de CAPES, o Fórum da Baixada, o Fórum de Saúde Mental da Baixada. Então, vamos dar uma rodada. Queria dar as boas-vindas aqui a todas as pessoas. Quero também apresentar a vocês que não a conhecem ainda, a Fernanda Miller, que está entrando como extensionista do projeto. A Fernanda Peixoto também agora está como extensionista do projeto da Frente Estamira. A gente tem aqui participando a Helena Cotrim, pelo que eu vi aí, que também foi extensionista nossa. Está chegando a Edna. Está chegando a Oi, Edna. gente. Bem-vinda, Que bom Edna. ver vocês. Que bom. Então, vamos fazer essa rodada de acolhimento, de chegada, de boas-vindas. Tá bom? Para mim, é uma alegria muito grande retomar também as rodas aqui, rever as pessoas, e aos poucos a gente vai rearranjando aqui o modo de funcionar. Essa vai ser a única roda que nós vamos fazer em dezembro, né? Por uma questão aqui de organização, o ano já está acabando. Então, vamos lá, todo mundo, vamos fazer uma rápida rodada aqui, começando pela Lisete. Para mim é uma alegria assim, e um alívio, gente, porque essa Frente Estamira nos traz muitas responsabilidades. Assim, ela é um encontro muito potente, muito alegre, mas ela nos traz responsabilidades assim que a gente foi assumindo. Eu entendi, né? Eu entendi que a gente foi assumindo uma responsabilidade de encontros, de discussões, de escuta de demandas. Então, eu senti, assim, de fato, senti muita falta. Nossa, sabe? Tinha gente lá do Acre, eu fico imaginando se o Acre é depois da Groenlândia, entendeu? Se é muito longe o Acre, sabe? As pessoas vinham de longe, não é, Carlos Henrique? Lá de Macaé, assim, eu não vi mais as pessoas. E eu vi o Luiz Eduardo, eu conversei muito com o Luiz Eduardo, não, que a gente podia fazer um encontro na primeira terça-feira do mês, na terceira terça-feira, na quarta terça-feira, que a gente pudesse fazer, que a gente pudesse se reprogramar, repaginar. Entendi que a gente talvez tenha sobrecarregado muito o Leandro, talvez. Então, a gente precisa se rearranjar. O importante que eu acho é que a gente retome os nossos encontros. Isso vamos ver, e vamos ver se a gente consegue estruturar um jeito que caiba dentro das nossas realidades de trabalho e de estudo, das nossas exigências e das nossas condições de encontro e de planejamento de trabalho, né? A gente precisa saber como é que a gente não sobrecarregar ninguém, enfim, da gente se encontrar, mas de modos possíveis, né? Falei demais? Gente, muito, muito feliz de estar com vocês, muito feliz. Então, vamos continuar a rodada. Obrigado, Lisete. Quem quer falar agora? A Edna, Viviane, Sueli. A Sueli conseguiu entrar. Sueli Benante.
Bem-vinda, Sueli. Posso falar. Eu nem vi agora, que eu sempre estou dando uma olhada nos grupos e vi lá que a Lilian pôs que teria reunião. Eu também fico super feliz que possamos nos encontrar, porque eu acho que a Frente Estamira nos liga uns aos outros e é um encontro de afins mesmo, de quem está pensando o que fazer, como fazer para manter essa nossa ideia de cuidado, tudo que a atenção psicossocial precisa, ainda mais com tantas mudanças que estamos sofrendo, senão no Brasil inteiro, no município, né, de cada um, ou a gente resiste, precisamos resistir, porque eles insistem em nos desanimar. E aí, estar junto aqui é muito bom. É isso. Ótimo, Edna. Quem mais quer comentar, falar? Posso sugerir? Carlos Henrique, com a palavra. Então, boa tarde a todos, todos. Nós vivemos aí 6 meses sem sequer cumprimentar, né? Foi muito difícil. Foi muito difícil, mas ao mesmo tempo, assim, nós tivemos amigos aí que foram embora, né? Paulo Costa. Nós tivemos, não foi só tristeza, não, tivemos alguns momentos muito legais, estamos vivendo um momento muito legal, que foi assim, através da Frente Estamira, muito trabalho, muito sério, muita seriedade no trabalho. Nós agora estamos no Conselho Estadual de Saúde, que não é pouca coisa para quem nunca imaginou estar ali, né? Então, assim, é difícil, mas só que nós estamos lá para falar sobre saúde mental e brigar por todo mundo. Às vezes as pessoas falam assim, não, o Carlos Henrique está bem, graças a Deus eu estou controlado, mas eu tenho que continuar o meu tratamento e eu tenho que ficar bem para poder mostrar que é possível. Entendeu? Então, assim, o usuário de saúde hoje dentro de um conselho estadual é uma coisa que há 6 meses atrás era impensável. Eu não pensava, nunca pensei nisso, nunca sonhei com isso. Então, assim, estamos vivendo um momento que agora a gente está tentando fazer com que vocês também tenham um pouquinho mais de voz dentro do Conselho Estadual. O que vocês precisarem, fale com o Carlos Henrique está aqui para isso. Muito obrigado e boa sorte para todo mundo. Obrigado, Carlos. Eu acho que tem um microfone aberto. Pessoal, tudo bem? Luiz, será que é o seu microfone que está aberto? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Gente, é um prazer muito grande, depois de vários meses aí que a gente ficou fora do ar, né? E eu acho esse recurso de troca de opiniões, de saberes, muito importante. É um recurso até moderno. E quanto mais a gente toca opiniões, saberes, conhecimentos, é bom que a gente vai se atualizando, né? Dando dica um para o outro. E a gente sente uma confraternização, de ver vários rostos aí, de vários locais, de vários municípios. E é muito, muito interessante. Isso faz bem para a nossa alma, né? E que a gente possa ficar bem, cheio de conhecimento para ajudar aquelas pessoas que não têm voz, não têm vez, estão perdidas aí pelo mundo, né? E é isso, a gente vai aprendendo e aprende a ajudar de uma certa forma quem precisa, né? Tem muita gente precisando, não só de um prato de comida, mas de uma boa orientação, uma boa orientação, o que ela faz da vida, o que ela não faz, onde que ela pede socorro, onde que ela pode ser tratada, pegar documento, ter refeição.
Porque tem muita gente perdida por aí. A gente toca saberes, e ajuda essas pessoas. Eu vejo assim, né? E depois de tanto tempo, a saudade vai fazer que a gente tenha boas ideias, né? A cabeça cheia de ideias aí para 2026 vir com a corda toda aí para ajudar quem precisa. Porque terapia é a arte de acalmar a alma, né? Tem muita alma que precisa ser acalmada. E loucura é não se tratar, né? Muita gente está precisando de tratamento aí, só isso. Obrigado, Luiz. Muito bom te ouvir. Vamos seguir, gente? Quem mais quer falar? Pedro Jaqueline, posso falar? Sim, claro. Oi, Jaque, como vai? Tudo bom, Pedro? Estou caminhando aqui. Jaqueline, A gente, assim, muita saudade de vocês todos, entendeu? Muita, 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 de várias formas. Eu tive brevemente no YouTube, tive com algumas pessoas um momento muito especial, tive que me segurar para não desmontar e chorar, porque foi uma emoção muito grande com o aniversário do Prove, né? Então, mas, olha, sinto muita saudade de vocês. Eu acho que esse encontro, né, virtual da gente, ao vivo em cores, ele faz muita falta, porque eu acho que ele é inspirador, ele tira a gente da zona de conforto, desconstrói, reconstrói, desmonta de novo, entendeu? E volta a construir. Eu acho que essa coisa várias mãos, né? Isso eu sinto muita falta disso, por várias razões, né? No momento estou longe, mas sempre fez falta. Eu acho que me acrescenta muito como pessoa, como profissional, traz o pé no chão, sabe? Agora, eu também, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu vi Elisete falar que essa coisa ficou pesado, né, para quem organiza, ficou puxado, realmente eu sei como é que é isso, é difícil pra caramba, né? Eu acho que a gente tem que ver como é que a gente pode fazer, redesenhar, para fazer esses encontros presenciais, mas assim, não sei, a minha ideia que correu aqui na cabeça, né? Sei lá, toda primeira terça-feira do mês, a última terça, a quarta, o dia que der, mas que ele tenha essa periodicidade, essa regularidade, porque a gente vai saber que aquele dia do mês, da semana, o que for, a gente tem aquele compromisso. E até para a gente poder ajudar também o grupo que bota para acontecer, né? O que a gente pode fazer para colaborar, para não deixar ficar tão pesado. Porque eu acho que eu recebo mais do que eu ajudo no grupo, entendeu? Com toda honestidade. Porque tanta questão, às vezes, que passa por áreas que a gente não está todo dia lidando, porque a gente sabe que a atenção psicossocial é enorme, e tem coisas que, de repente, um colega, um usuário está fazendo, está trabalhando, que traz para a gente consciência, chama a atenção para uma coisa que a gente sabe que existe, mas está lá naquela prateleira, no queimador de trás do fogão, e traz o primeiro plano e dá aquela desconstruída. Então, assim, eu acho que faz muita falta, mas tem que ter essa regularidade, não acho que pode ficar assim, de repente, quando der, tem que ter dia, hora, assim, para a gente se organizar naquele. A gente se organiza para um monte de coisa, então vamos nos organizar para isso. E também, assim, conta comigo com o que eu puder ajudar, tá, gente? Assim, tô junto, muito bom rever vocês, com muita saudade, viu? É difícil não me emocionar e ver vocês. Vocês são tudo de bom. Um beijo grande para todo mundo. obrigado, Jaqueline. Quem mais quer Tudo falar? bem? Viviane, Oi, Jaqueline, que bom te ver, Elisete, Carlos, Henrique, Ô, vocês aí, Viviane, tudo bem? tudo É uma bem? alegria, né, Oi, estar Vivi. aqui nessa tomada, né, desses encontros da Frente Tamira, que foram muito potentes, né, e continuam sendo, principalmente no momento da pandemia, né, em que a gente podia trocar as dificuldades e as estratégias de cuidado, e seguiu como uma força, né, potente de articulação do cuidado, né, no campo da atenção psicossocial. E eu entrei aqui curiosa com esse projeto aí da redução de danos da Baixada, né? Eu tenho uma formação na área de drogas,
Estou aqui para escutar. Obrigada. Obrigado, Viviane. Quem mais quer falar? Nós estamos com 15 pessoas participando. E depois nós vamos ouvir a proposta sobre a Escola de Redução de Danos da Baixada. Mas tem mais alguém que quer? Deixa eu ver aqui. A gente está revendo várias pessoas, né? Já que a Sueli não quer falar, não? Sueli, Quero. Eu queria agradecer pelo presente de Natal. Foi o primeiro presente de Natal. Foi muito bom. Foi uma grata surpresa. Que bom ver vocês. Vai deixar meu final de ano mais iluminado. E quero que 2026 a gente continue. E eu estou aqui também, o que precisar. Eu sei da dificuldade, mas eu estou aqui para ajudar também. E espero que a gente se veja com mais frequência, porque concordo com a Jaque. Eu falo isso sempre para o Carlos sabe disso. Essa frequência é fundamental para não deixar cair os nossos projetos. Então, muito obrigada pelo presente, gente. Que bom rever vocês. Obrigado, Sueli. Muita saudade de você também, Sueli. Muito bom te Estou ver. aqui em São Paulo com 22 graus no frio. Daqui a pouco estou em Macaé. Um calor. Aqui, cadê a Rosa? A Rosa Blumenschafft. Eu quero ver a Rosa. Rosa. Rosa, quer falar? Eu queria dizer que eu estou com muita saudade também, que eu não me lembro exatamente em que momento da minha vida eu entrei nas nossas reuniões online, mas eu lembro que foi um momento muito pesado e era uma das grandes alegrias da minha vida, assim, foi muito importante. Esse ano aconteceu uma coisa muito bonita, que vocês me convidaram para o evento que aconteceu na Baixada, eu acho que foi junho, julho, né? E foi muito, foi um momento muito importante para mim. E eu queria dizer que estou ansiosa por 2026 também, queria contar um pouco de um trabalho que eu estou fazendo como um projeto piloto bem experimental. Eu comecei esse trabalho porque eu fui selecionada no Centro Municipal Hélio de Sica. E o Vitor, que é um trabalhador e artista do CAPES Franco Basaglia, ele sempre nos leva para visitar exposições que estão acontecendo no Rio. E, então, eu estava muito acostumada a visitar exposições com os meus companheiros de CAPES, né? E quando eu ganhei a pauta no Hélio de Sica, eu pensei assim, não, como é que eu não vou dar um espaço para as pessoas também participarem da minha exposição, já que eu tenho esse espaço, né? O Centro Municipal Hélio de Sica estava aberto a isso, e eu sei que as pessoas são muito criativas e muito talentosas, né, no CAPES. Então, eu comecei a dar uma oficina unicamente voltada com esse fim, deles participarem dessa exposição em que eu ia estrear no Rio de Janeiro, que foi uma individual. E aí a gente trabalhou, o meu trabalho é em fotografia experimental. Não é a fotografia digital, é a fotografia analógica, aquela de laboratório. São experimentações e é uma fotografia muito, muito estranha. Então, no começo, a oficina se chamou Nas Quebradas da Luz, o que era o nome da minha exposição, associando um trabalho de Hélio de Sica que se chama Nas Quebradas, com a ideia da fotografia experimental como uma coisa que também está na periferia da fotografia, né?
por isso nas Quebradas da Luz. Então, o primeiro nome foi esse. Mas depois que a exposição passou, eu tive vontade de continuar as oficinas, porque a resposta foi maravilhosa e todo mundo me cobrava muito. E aí, aos trancos e barrancos, porque ainda não tem financiamento, não tem nada, eu fui pegando o meu próprio material que está aqui sobrando, coisas que eu não estava usando há algum tempo, eu queria ver como é que reagiam. E aí, aos trancos e barrancos, fomos fazendo. E eu nem senti, mas quando eu olhei, tinha uma produção muito grande de fotografia experimental. E aí, em algum momento, eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Então, agora as oficinas se chamam Oficinas de Fotografia Estranha, porque é uma fotografia na beira da fotografia, é uma fotografia experimental, é uma fotografia que tem pintura com revelador, com químicos de laboratório, mas eu também faço versões não tóxicas, então faço com cafenol. E é isso, estou muito feliz com esse caminho. Às vezes eu tenho que parar, porque às vezes, como todos os outros usuários do CAPES, né, eu sou passível a ter momentos de esgotamento, de tristeza, de dificuldade, mas aí eu paro e depois eu volto, e vou parando e vou voltando. Era isso que eu queria contar, e aí, se houver a chance de mostrar isso para vocês algum dia, eu gostaria de mostrar, porque, enfim, é uma coisa feita de usuário para usuário, né? Então, acho que... Enfim. Obrigado, Rosa. Que bom, excelente. Vamos conhecer essa exposição. Está lá no Hélio Psica, que é lá no centro da cidade, né? Que é lá perto da Praça Tiradentes, né? A exposição já encerrou, ela foi em março. Já encerrou. Mas aí agora eu estou com muito material e dá para fazer uma exposição sozinha, só com a fotografia estranha que foi feita no CAPES. Foram momentos tão maravilhosos que, inclusive, o tema do Carnaval do ano passado acabou entrando, porque teve uma hora que foi feito com a tenda Paulo Freire, e aí um usuário do CAPES, ele pegou, e assim, do nada, ele pegou e explicou para um estudante, ele disse assim, olha, todo esse lugar aqui era um hospício, os loucos se reputaram, e aí tomaram o hospício, e agora nós loucos demos de presente tudo isso aqui para vocês, e vocês só podem estudar aqui por causa da gente. Veja a apropriação que ele fez a partir de todas aquelas palestras, toda aquela teoria, toda aquela coisa super sofisticada, super detalhada, ele transformou e fabulou. Sim. Então, lindo, né? Uma síntese perfeita, né? Porque toda a Praia Vermelha só existe por causa disso, todo o campus da Praia Vermelha, né? Que bom, Rosa. Mais alguém quer fazer comentários? Ou... Pedro, Jaqueline, só dando uma ideia. De repente, essa exposição caberia super bem na Casa da Ciência, porque tem tudo a ver. Tem que ver a agenda lá, né, que eu não estou no Rio, senão eu falaria com a Lívia, porque acho que a Lívia que é a pessoa que está à frente lá, ver a programação, porque tem tudo a ver. Uma ideia. eu fui física no passado, então eu junto física e arte um pouquinho na coisa experimental. Então, acho que tem mais a ver mesmo com a Casa da Ciência. Sim, a Casa da Ciência é uma questão de combinar, né? Porque ela é muito aberta a essas iniciativas, né? E fica aqui no campus da Praia Vermelha, né? Vamos lá, quem mais quer comentar, falar alguma coisa, antes da gente ouvir a proposta lá da Escola de Redução de Danos da Baixada? Então, Fernanda Peixoto,
Já podemos, então, começar o tema de discutir a proposta da Escola de Redução de Danos? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Então, Sim, bem, vamos lá. claro. Vou primeiro me apresentar. Eu estou vendo que a maioria aí se conhece. Eu que não conheço tanto pessoal. Acho que Rosa já tive a oportunidade de conhecer no evento aqui da Baixada e ver a produção artística dela. Mas me apresentando, eu sou Fernanda, eu sou psicóloga e redutora de danos. Eu estou fazendo a pós em saúde mental no IPUB, né? Saúde mental SUS. E eu trabalho na Baixada, que é também a área que eu moro, né? Eu moro em Mesquita, na cidade de Mesquita. Não sei se tem alguém mais da Baixada aqui. Quero agradecer também por estar presente nesse momento de retorno com vocês, né? E poder conhecer um pouco mais da dinâmica. Eu já participei, mas acho que foram poucas rodas que eu participei, assim. E é legal ver esse vínculo, assim, que vocês têm, assim. Então, estou feliz de estar nesse momento de retomada. E aí eu trabalho na Baixada, num CAPS AD 2, na cidade de Mesquita. E também foi o CAPS que eu estagiei quando eu estava na faculdade, que também é na Baixada. Então, tem algo que me liga muito assim ao território da Baixada e como pensar a saúde mental nesse território, né? Que também é múltiplo, é grande, acho que são 13 municípios, e aí a gente tem dimensões culturais, né, complexidades culturais diferentes, mas a gente enfrenta problemas parecidos, assim. E aí isso ficou muito evidente nos fóruns, que acho que foi uma iniciativa da Frente Tamira, de fazer os fóruns na Baixada Fluminense, assim, muito importantes para mim, e eu acho que para outros trabalhadores da Baixada, isso ficou muito evidente no primeiro e nos outros também, mas a necessidade que a gente tinha de se mobilizar coletivamente, de estar junto, né, de se ver e poder falar de problemas parecidos que a gente enfrentava como usuários da saúde mental, familiares e os trabalhadores, né? Então, esse projeto da Escola de Redução de Danos, ele meio que tá num processo de efervescência, né? E surgiu muito nesse fórum que aconteceu em 2023, que foi um fórum muito cheio lá em Caxias, em homenagem à Nilzete, que foi minha professora. E aí a gente entendeu que a gente sofria de muitos problemas parecidos. Uma das coisas que eu percebo muito de diferente do Rio, e aí eu trabalhei no Rio também como redutora de danos, e eu acho que do Rio os equipamentos ficam muito sugados, né? É uma demanda enorme. Às vezes na Baixada a gente carece de equipamento, né? Então tem uma coisa na Baixada que é a pouca implementação de CAPS 3. E nenhum CAPS AD3. Então, numa região grande de vários municípios, a gente não tem hoje nenhum CAPS AD3. E aí eu acho que uma pergunta meio que ficou, acho que fica um pouco na cabeça de quem trabalha mais na área na área D, né? Que é como que a gente faz esse cuidado com as pessoas que estão usando drogas de forma prejudicial, assim. Já que muitas vezes a maioria dos municípios tem uma política, às vezes, de assistência social, também está sucateada, então, às vezes, não tem abrigo. Mesquita, por exemplo, não tem centro pop. E também a gente não tem, por exemplo, espaços básicos para a gente ofertar um cuidado para quem está em crise, como um leito de acolhimento noturno, num dispositivo de CAPS. Isso foi uma coisa, assim, acho que eu estou trazendo isso porque eu acho que para a gente pensar a redução de danos, a gente
dentro desses fóruns, e aí fazendo esse processo de mobilização com alguns trabalhadores da Baixada, que a gente tem feito num grupo e também no 1 a 1 falando, é que como a gente tem dificuldades muito básicas às vezes, né? E uma das coisas é esse desconhecimento também dessa política da redução de danos e o quanto isso traz barreiras para o acesso das pessoas no CAPS-AD, né? E aí a gente pensou inicialmente em fazer um curso de redução de danos para os trabalhadores da Baixada Fluminense, né? A gente entendeu também que tem um crescimento enorme aqui de comunidades terapêuticas e tem até muitos incentivos governamentais, né? O município de Caxias, por exemplo, faz uma propaganda, eu acho que quem é de Caxias pode dizer melhor, mas dessa ligação que o próprio município tem com essa comunidade terapêutica que é enorme, que é a Fazenda Paraíso. Eu não sei se alguém conhece aqui. Mas eu acho que esse debate das comunidades terapêuticas está muito atual, né? Está muito... Está, de alguma forma, convocando muito a gente a pensar nas políticas de drogas, né? Eu acho que isso também está na Baixada, mas a gente está nesse momento que foi aprovado o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, com participação social, e aí eu estou tendo notícias que talvez a gente vai ter incentivos, né, editais de incentivos a projetos de redução de danos. E aí, nessa onda, né, por que estou dizendo isso? Que eu acho que nessa onda de mesmo com tantos retrocessos, eu acho que também a gente está numa boa hora de poder pensar o que a gente pode fazer com os problemas que quem está trabalhando aqui tem, né? Eu acho que muito voltando para essa coisa da gente poder falar sobre a política com os profissionais, com as pessoas, que isso seja conhecido, que isso seja palpável para todo mundo, porque a gente entendeu que isso não é palpável, que isso não é um discurso que circula, né, nos CAPs, nas clínicas da família, né, e o que circula é mais esse discurso hegemônico, proibicionista, que vai falar sobre a abstinência. Eu não sei se para vocês é assim, mas para mim, às vezes aqui, a gente vê, é muito comum, às vezes a pessoa nem conhecia um CAPS, nem saber que tem um CAPS-AD no município, que tem um lugar que faz o cuidado, que produz cuidado com quem está fazendo um uso abusivo de drogas, né? É muito mais comum você conhecer um lugar que tem um pastor, que a pessoa vai e fica lá internada, né? A famosa internação, que usam muito esse termo. Então, a gente pensou em ocupar mesmo o espaço da Baixada, poder fazer circular esse discurso, e a gente também poder aprender juntos com o que já está dando certo aqui, as práticas que estão dando certo. E aí, nesse sentido, a gente pensou em inicialmente fazer esse curso em parceria com a Frente Estamira e com esse movimento das pessoas da Baixada, né? Que fosse um curso fora do modelo tradicional, que a gente pudesse procurar pessoas chaves da Baixada, trabalhadores, e a própria construção do curso fosse pensando nos nossos problemas, como contextualizar com o nosso território e as nossas questões. Eu acho que é um pouco disso. Eu estava pensando em falar, não sei se Pedro quer complementar, alguém quer fazer alguma pergunta também. Vou só complementar e abrir para a gente discutir. Acho que, como a Fernanda falou, essa ideia, né, essa proposta já vem desde 2023, desde o primeiro fórum, né? No primeiro fórum já apareceu, e é importante também a gente pensar todas essas conexões do resultado desses fóruns, né? Porque foi no primeiro fórum também que se fez a proposta, que o ICUB bancou uma proposta de
conseguir, né, uma prioridade, uma prioridade de vagas em cursos de especialização para a Baixada. Um dos problemas que a Baixada apresentou para a gente lá, os colegas, os trabalhadores da Baixada, foi a falta de oportunidades de curso de pós-graduação, né? E não é só curso de pós-graduação, não. Tem algumas coisas assim que chamam muita atenção, que é até vagas para estágios profissionais, né? de cursos da área da saúde, são muito difíceis na Baixada, tem muitas barreiras de acesso, tem muitos problemas que a gente não precisa muito detalhar aqui, mas são problemas muito assim de uma falta de democratização do acesso aos espaços de formação. Por exemplo, um CAPS é um espaço de formação, não é isso? O CAPS é ele próprio um cenário de aprendizado, de formação, etc. E na Baixada foi relatado isso de muita dificuldade, não é isso? Dificuldade de acesso, critérios não muito democráticos de acesso, como poderia ser, sei lá, faz um edital, faz uma seleção, faz entrevista com os interessados, etc. E não funcionava bem assim. Bom, esse é um ponto que apareceu, e aí é muito importante contar com a Fernanda, porque também a Fernanda Peixoto, ela está fazendo esse curso aqui um pouco como continuidade, né, Fernanda, desse esforço dos fóruns, né? Desse esforço dos fóruns. E a Fernanda é uma liderança lá nesse campo de AD, lá na região da Baixada. Isso é uma coisa assim, fácil de perceber nos fóruns que a gente participou, né? Uma pessoa que tem uma influência muito positiva sobre os colegas lá, e ela é capaz de ir arregimentando, olha, o Mael chegou aí, arregimentando pessoas para a gente dar essa ideia da Escola de Redução de Danos. Só um comentário sobre por que essa palavra Escola de Redução de Danos. O SUS, teve num período aí já de alguns anos atrás, ele propôs, desde o Congresso Brasileiro de CAPES, em 2004, ele propôs a criação de escolas. Usou a palavra escolas, que é uma palavra que pode parecer acadêmica demais, não é isso? Universitária demais, mas era no sentido oposto a isso. Era no sentido de trazer da experiência da base, da experiência dos serviços, a possibilidade de um aprendizado e de uma formação, né? Então, surgiram a ideia de duas escolas, principalmente. Escolas de redução de danos e a escola de supervisores de CAPES. Durante muito tempo, essas duas linhas de trabalho da reforma psiquiátrica foram bem implementadas e desenvolvidas. Depois foram meio se fragilizando. A gente sabe também que teve um período aí de 6 anos que a reforma passou por obstáculos políticos muito grandes, né? O período dos governos posteriores ao impeachment da Dilma, né? E anteriores à posse do nosso governo atual, do presidente Lula. Houve uma coisa de muito atraso, então tudo isso meio que ficou pelo caminho, né? Então, a ideia é fazer essa retomada, e quando a gente fala em escola, não quer dizer que é uma coisa dada pela universidade. A universidade entra como parceira, mas é a experiência nascida da prática nos serviços intersetoriais, não é só serviços de saúde mental, até porque, no caso de AD, claramente a gente necessita de uma forte rede intersetorial, necessita também de fortes movimentos ligados à dignidade da pessoa humana, contra a violência, né, direitos humanos, etc. Tudo isso para fazer uma
uma articulação possível para a formação dos profissionais. A Fernanda lembrou uma coisa importante. A Baixada não tem CAPS 3. A Baixada não tem unidade de acolhimento. Tem alguma unidade de acolhimento? Não, né? Não tem unidade de acolhimento. A gente sabe que a unidade de acolhimento, tanto a UAA quanto a UAI, a de adultos e a de infância, são fundamentais na política sobre drogas. Não é? E aí tem essa força da comunidade terapêutica. Por quê? Porque se você não tem na rede pública a resposta efetiva, a comunidade terapêutica fica mais forte, né? Como tem também em outros lugares, não é só na Baixada. A comunidade terapêutica está no país inteiro, né? E é uma contradição também que a gente vive no nossa política pública, porque ela é apoiada também com recursos públicos, né? Mas então eu tenho uma grande expectativa que, começando com esse curso, eu acho que foi uma boa decidir, vamos primeiro fazer um curso, não é isso? E aí vai montando a ideia da Escola de Redução de Danos da Baixada. E eu acho que isso vai funcionar muito bem. Tem gente que já quer falar aqui, o Carlos Henrique se inscreveu, depois a Viviane Tinoco. O Carlos Henrique pode falar, depois a Viviane Tinoco. Então, Fernanda, essa angústia sua aí, não é só aí em Queimados, Mesquita, né? Mesquita. Não é angústia só de vocês aí, não. Nós temos uma angústia muito grande aqui também na nossa cidade, na região norte. A Baixada Litorânea também não tem CAPS 3, e a comunidade terapêutica está tomando conta, realmente está tomando conta de tudo. Mas, assim, nós só conseguiremos alguma coisa a partir do momento que existe uma política pública de verdade, que queira participar mesmo, a partir do momento que eles colocarem unidade de acolhimento. Porque não é a gente que vai conseguir resolver isso sem uma unidade de acolhimento forte, um CAPS 3 forte, fortalecido com profissionais de ponta, de qualidade, porque nós sabemos que tem muitos profissionais bons aqui, e eles estão saindo porque trabalharam aqui. Nós temos 24 anos de CAPES. Aqui na Macaé nós temos 22. E chegou um ponto que todo mundo começou a desanimar e sair. Claro, a pessoa não tem material para trabalhar, não vai trabalhar. E ele, como é muito comprometido ao trabalho, ele vai sair, vai pedir para ir para outro lugar, porque ele tem um concurso público na mão dizendo que ele pode ir, já que ele não está satisfeito ali. Mas só que não é que eles estejam insatisfeitos, não. Eles estão desestimulados. Isso que é o pior. Desestimular um profissional, cara, que é muito comprometido com a saúde mental, e deixar o usuário, que é aquela pessoinha que está lá na pontinha, lá precisando da mão, a mão forte, a mão amiga, e deixa ele ali e vai fazer uma outra coisa que eles acham que é melhor para eles. E eles estão certos. E não adianta ficar só apanhando, e aí? Enquanto nós tivermos aqui uma política covarde, uma política que não respeita o usuário, uma política que não respeita o profissional, nós não iremos conseguir avançar. Nós estamos agora completando, ano que vem, 25 anos da saúde mental, da lei da saúde mental. Depois a gente vai conversar também sobre a lei da saúde mental, o Paulo Delgado. Mas, assim, nós estamos completando ano que vem, agora em outubro, em abril do ano que vem, 25 anos, e quando a gente acha que está tudo bem, é a hora que todo mundo começa a sair e começa a desmoronar. A gente vai precisar conversar sobre isso também, a gente vai precisar fazer um fórum presencial ou um congresso, o que for, mas nós vamos precisar conversar sobre isso. Bem, mas é muito isso. Enquanto a comunidade terapêutica estiver tendo apoio dos gestores aqui, dos executivos, tiver um apoio maciço contra a saúde mental, nós teremos muita comunidade terapêutica muito além do que a gente imaginamos. Muito além do que a gente imagina.
Eu tenho dois conselheiros aí estaduais de Mesquita, o Jerônimo e o Roger. Pensa em dois caras que brigam muito. São dois caras que brigam muito. É uns caras assim que merecem todo o respeito. Entendeu? Então, assim, a gente tá em cima, a gente está aprendendo isso, a gente está entendendo que está muito desfavorável no Estado, está muito desfavorável no Brasil, e o pior de tudo, está muito desfavorável no mundo. Isso que é o pior. As pessoas não estão respeitando mais ninguém, muito menos usuários de saúde mental. Muito obrigado aí, desculpe o desabafo. Obrigado, Carlos Henrique. Agora a Viviane, né? Viviane. Obrigado, Carlos. Olá. Então, Fernanda, quando você me falou, né, você apresentou, né, que não tem centro pop, né, em Mesquita, não é isso? Eu fiquei pensando se tem consultório na rua, na Baixada, se tem alguma experiência de consultório na rua, e fiquei também pensando, né, nos movimentos migratórios desses usuários, né, que eles às vezes migram para esse centro do Rio, né? É muito comum os consultórios na rua do centro terem contato com usuários da Baixada, né? Eu acho que o Centro Pop do Rio, assim como os consultórios na Rua do Rio, podem ser parceiros interessantes, né? Para mapear um pouco essa população, né? E eu fico pensando, né? Você falou, né? Que às vezes os usuários não têm conhecimento, né, do que é o cuidado em liberdade, em CAPS. Eu me lembro quando eu fui diretora do primeiro CAPS-ED do Rio, Raul Seixas, de um usuário que ele falou assim, mas tem tratamento que pode ir e voltar para casa? E tem, né? Porque tem um imaginário social, né, que acredita que para tratar um usuário de drogas tem que ter uma barreira física entre ele, os muros da instituição, entre ele e a droga, o objeto droga. E a gente vem percebendo aí ao longo dessas 2 décadas que é possível um trabalho que leve em conta a autonomia, o autocuidado, né? O ir e vir dessas pessoas, né? A liberdade dessas pessoas. E uma outra coisa que eu me lembro, né, assim, quando se instalou a primeira Cracolândia no território do CAPS, que foi na Jacarezinho, que a gente teve que entender a particularidade daquele território, né? Imagina assim que as áreas de consumo elas têm especificidades próprias, né? É preciso entender a dinâmica desse território, das relações sociais e econômicas que se estabelecem ali, o movimento do tráfico, como que esses usuários buscam recursos para consumir a substância, né? E como eles migram nesses territórios. Então, essa ideia da escola, né, é muito interessante levar em conta a prática, né, porque a realidade de Mesquita é diferente de Belfor Roxo. Dentro de Mesquita, certamente tem áreas diferentes de uso de substâncias que comportam ali especificidades, né? Eu acho que o mapeamento, né, a descrição territorial para um trabalho de RD tem que levar em conta muito a realidade do território, né? Eu me lembro que a gente, antes de ter o consultório na Rua do Jacarezinho, a gente começou mapeando as lideranças comunitárias daquele território, como é que aquelas lideranças atuavam, ONGs, a gente foi conhecendo o território, né? Eu acho que tem um trabalho muito artesanal, né? Assim, uma tessitura ali com os usuários, as lideranças comunitárias, para que esse trabalho possa acontecer e se estabelecer no território, né? É isso. Obrigado, Viviane. Muito importante essas suas observações.
Só para quem não conhece, a Viviane ela falou, né, ela coordenou o primeiro CAPS AD aqui do município do Rio, e é uma pessoa desse campo de AD há muito tempo, né, com uma experiência muito grande. Agora, Fernanda, só, desculpe, uma pergunta que a Viviane fez sobre consultório na rua. Aí tem consultório na rua, na Baixada? O Frente Estamira, né, o projeto, eles fizeram algo bem legal, que foi mapear os serviços da Baixada, todos os serviços de assistência também, né, CRAS, CREAS, e de saúde mental, incluindo os serviços de atenção básica, e alguns municípios têm. Então, Mesquita tem consultório na rua, Nova Iguaçu tem consultório na rua, tem alguns municípios que não têm. Mesquita, por exemplo, é um consultório muito novo, né? É um dispositivo muito novo. Eu vi inaugurar quando eu era estagiária. Acho que foi em 2022. Isso é uma especificidade. Articulação com CAPS-EAD? Oi? Tem uma boa articulação com CAPS-EAD? Esse consultório? Eu sinto que alguns movimentos, pelo menos de Mesquita, e ouvindo alguns trabalhadores de outros municípios, que as coisas, quando elas já acontecem, elas estão no início. Então, por exemplo, essa articulação do CAPS-AD com o consultório na rua é algo que vai tentando se articular, né? Tentando ter um bom diálogo, né? Uma boa articulação. Tem uma coisa legal que o Carlos Henrique falou, que eu acho importante pontuar, assim, que foi uma coisa que a gente conversou juntos, que era um desafio, que é dessas interferências, assim, desse cenário político, né? Acho que não só da Baixada, mas que vai caminhando, e aí é uma especificidade daqui, acho que foi o Wesley também que falou muito sobre isso, numa reunião que a gente teve, da gente ter um fenômeno de descontinuidade das coisas, tanto de serviços, de projetos, exatamente porque o que Carlos falou, tem um movimento também muito de saída dos trabalhadores daqui. Não só desses que, né, de alguma forma desmotivados, buscam outra oportunidade, mas também, além disso, de um movimento muito rotativo, assim, de outras forças, assim, em relação aos cargos, né, a esse direito de você poder trabalhar. Tem isso como um desafio, né, mas que é isso, a gente está nessa mobilização, claro que com cuidado, né, de uma forma que a gente se proteja enquanto trabalhadora, assim. Acho que isso é uma coisa importante. E acho que a Viviane falou uma coisa muito interessante, você trouxe essa dica, que é algo que a gente está tendo esse cuidado inicial, é de ir juntando mesmo parceiros de vários territórios. Por exemplo, Queimados, eu descobri através dessas reuniões que a gente tem feito com pessoas da Baixada, que Queimados está numa luta até hoje para ter um CAPS-AD. Não tem CAPS-AD em Queimados. Não tem. Né? E aí, às vezes, quando a gente de fora, né, pensa, por que não tem? Na verdade, tem muito trabalhador lá, pelo que eu vi, conheci uma trabalhadora de lá, que está tentando que implantem um CAPS-AD, mas que até hoje não tem. Então, realmente, Viviane, acho que são realidades muito diferentes, acho que esse é um grande desafio, assim, que a gente tem de poder mapear mesmo e estar nesse processo artesanal de conhecer, de poder falar com as pessoas que estão lá, até de saber o que tem, porque acredito que tem muitas coisas que funcionam, que a gente tem de experiência legal, de experiências legais, né, com as pessoas do território. Mas que acho que todo esse processo, essa engrenagem mesmo de sucateamento, de desmobilização, a gente já ouviu em fóruns, o último fórum que teve, né, experiências de trabalhadores falarem, né, uma trabalhadora me chamou muita atenção, né, de como ela se sentia silenciada,
enquanto uma profissional, assim, num nível, né? Claro que em certos níveis, independente de onde a gente está, a gente vai se sentir silenciado, mas em níveis muito, muito preocupantes, né? Quase de não poder falar. E aí eu acho que isso são coisas que a gente está tendo cuidado, né? Acho que é isso, eu fui um pouco além, mas de fato, aqui em Mesquita tem consultório, mas a gente percebe um pouco dessa falta de articulação da rede, que acho que é um problema desde o primeiro fórum que a gente percebeu de como os serviços eles ficam desconectados, né, da rede. Assim. Então, obrigado, Fernando. O Carlos Henrique se inscreveu. Eu quero só aproveitar para transmitir aqui uma mensagem do Abimael, que ele está no transporte público, no trem, e disse que não está conseguindo entrar. Ele só mandou uma mensagem, não sei se todos estão vendo. Gente querida, boa tarde, estou por aqui no transporte público, passei para desejar tudo de bom para vocês. É muito bom retomar a roda de conversa da Frente Tamira. Estou junto com vocês para todos os desdobramentos e podem contar comigo sempre. Estava com muitas saudades de ver esses rostinhos por aqui. Estamos juntos, abraço e beijo. Peço desculpa, mas não vou conseguir entrar para falar. Por isso ele mandou essa mensagem. Estou lendo aqui a mensagem do Abimael. Então tá, Carlos Henrique está inscrito. Abimael é um querido, ele sabe disso. Então, o que a Fernanda está trazendo aí, isso para a gente já não é mais novidade. Sabe por quê, Fernanda? Por incrível que pareça, a maioria das cidades aqui não tem CAPS 3. A maioria, a grande maioria das cidades do estado do Rio de Janeiro não tem CAPS 3, só tem CAPS 2 e a maioria é CAPS 1. Todas as regiões. A maioria é CAPS 1. Então, assim, vai ser um outro trabalho, porque eu estava conversando com a Nelly, a doutora Nelly, ela falou comigo que é o seguinte, eu perguntei se não existia uma possibilidade, porque existe uma quantitativa de habitantes para que seja efetuado o CAPS 2, CAPS 3 e CAPS 1. O menor município aqui, ele pode ter um CAPS 1, mas não pode ter um CAPS 2, porque tem que ser 70 mil pessoas, né? Eu não me lembro mais, eu acho que é isso aí, 70 mil pessoas. E a maioria das cidades não tem 70 mil pessoas. A gente está tentando, sabe, fazer o quê? Tentar mudar o quantitativo dos moradores para poder botar um CAPS, pelo menos um CAPS 2. Porque o CAPS 2 ele é um pouquinho melhor do que o CAPS 1. Porque o CAPS 1 ele vai até meio-dia e o CAPS 2 ele vai o dia todo, de segunda a sexta, com direito a café da manhã, com direito ao almoço, café da tarde, entendeu? Então, assim, é um longo caminho por tudo que o doutor Pedro já passou, a dona Lisete já passou, o Abimael já passou, a Sueli já passou, mas é um longo caminho a percorrer ainda. E eles têm que entender isso, entendeu? Eles têm que entender isso. Eles têm que entender que o tempo é outro. O tempo não está mais permitindo que... E a pessoa daqui a 20 anos, 25 anos, a gente está discutindo a mesma coisa? Porque quando começou, era exatamente isso. A gente discutia isso. As pessoas discutiam isso. Lá em 78, quando começou o movimento manicomial, era isso também. Era a mesma discussão. Então, assim, caramba, a gente vai passando, e vamos continuar discutindo a mesma coisa sem ação. A gente vai ter que tomar uma ação. Não sei exatamente o quê, mas nós teremos que mudar essa conversa com ações. Valeu, obrigado aí. Obrigado, Carlos Henrique. Então, gente, está aberta a discussão aí, esse debate sobre... quer dizer, através da proposta da Escola de Redução de Danos da Baixada, a gente está discutindo o tema da rede, da precarização da rede, como a Sueli Bernantes colocou aqui no bate-papo. A precarização do serviço público é um projeto, por isso voltar à fala de não soltar a mão de ninguém é fundamental. Acho que tem esse tema da precarização,
tem esse tema pela precarização, uma baixa adesão do profissional ao seu serviço, mas não é só adesão, né? Porque a rotatividade é dada também pela precarização, né? Os contratos são muito precários, os contratos são muito frágeis, né? Isso não é só na Baixada, no Rio de Janeiro, é uma característica da rede também, né? Então, tem alguns problemas que são muito estruturais mesmo. Esse da precarização, para mim, é o mais importante, né? Os contratos que não são contratos estáveis. Agora, é muito importante a gente pensar que a ideia de uma escola é a ideia de alguma coisa em movimento, e de alguma coisa em movimento, incorporando sempre novos atores. Não é uma faculdade, não é uma universidade, é alguma coisa em andamento, em movimento, incorporando o conhecimento nascido da experiência, incorporando também forças sociais, incorporando a cultura. Muito importante incorporar a cultura, não é isso? Incorporar o papel dos usuários. Os usuários são fundamentais na proposta de redução de danos, né? São fundamentais. Na verdade, os usuários são protagonistas, né? na proposta de redução de danos. Então, eu acho que a gente tem que, sei lá, construir aí uma maneira de apoiar essa proposta aí que o Ponto da Baixada está trazendo, e a cada dia, né, divulgá-la. Por exemplo, de iniciar um curso de redutores de danos da Baixada, abrindo para pessoas da Baixada, né, e convocando, digamos assim, quem serão os professores desse curso. Serão tanto pessoas da universidade, quanto pessoas dos serviços, quanto usuários, né? Quanto usuários. A experiência do usuário vai contar na formação desses novos quadros aí de redutores. Então, tem uma coisa que eu acho que é muito revolucionária, isso de você trazer o próprio usuário, trazer a população para discutir problemas que são problemas de todo mundo, né? É a falta de serviço, sem dúvida, mas é também a maneira como a sociedade lida com esses usuários, com esses cidadãos, não é isso? Que usam substâncias, a questão da violência policial, a questão da violência da própria justiça, né? Às vezes a justiça, quando interfere de uma forma muito, muito punitivista, sem vislumbrar a possibilidade de que aquelas pessoas podem buscar a sua integração social de uma forma mais efetiva, mas que para isso precisa de apoio, suporte do Estado. Não um Estado que reprime, mas um Estado que inclui, um Estado que produz a inclusão e tal. Por isso que eu acho a ideia da redução de danos uma ideia absolutamente fundamental para a gente pensar os caminhos aí da reforma, né? Mas a Jaque já se inscreveu aqui, vai falar agora. Fala, Jaque. Achei a ideia ótima. E acho também, assim, como escola, podia ter várias modalidades de curso, conversa, roda de conversa com a população, com o pessoal que, sabe, trabalha na venda, que trabalha no mercado, que tem familiar, porque oferecia várias modalidades. Eu acho que a gente tem que ser, vou falar uma palavra horrorosa aqui, mas metastático, entendeu? E pegando todo mundo daquela comunidade, o negócio, quando vê, já foi, está tomado, entendeu? Eu acho que, dada a precariedade, as condições que o Pedro muito bem acabou de falar, isso é real, né, para os trabalhadores. O trabalhador é trabalhador, mas também tem conta para pagar, tem família para cuidar. Então, mas fazer essa coisa metastática, pegar em diversas modalidades, não é um tamanho que cabe para todo mundo, entendeu? E aí fazer assim, em horários também, o horário vai ser fundamental, em horários que sejam acessíveis para as pessoas, porque às vezes a pessoa está trabalhando, não consegue ir, é difícil arrumar alguma coisa. Então, vários tamanhos, desenhar isso com cuidado, mas ouvindo as pessoas, né? Que dia, cara, que você poderia? Sei lá, final de semana, sábado, tem um programa que eu trabalho que eu vou uma vez por semestre para Austin, no final de semana funciona super bem, entendeu? Com a Escola de Serviço Social. Então,
É só uma ideia, viu, pessoal? Mas é para pensar que eu acho que tem que ser essa coisa da metástase, pegar todo mundo, a população, e ganhar mais linhas para fortalecer, porque quem é que vai encaminha para a comunidade terapêutica tem que começar a encaminhar, mas tem um curso ali, aquela escola ali, tem um negócio ali, um ciclo de palestras, de conversa, roda de qualquer coisa, e várias coisas, e aí a gente vai começar a pegar essas pessoas e trazer para a realidade, para uma conversa, um debate de qualidade, de sensibilizar, de construir junto, entendeu? Acho que é isso, a ideia é fantástica. Bom, vamos seguir. Quem mais quer comentar? Está aberto, gente, para novos comentários. Eu acho que tem uma coisa. Complementando. Diga, Fernanda. Oi? Está me ouvindo? Está mesmo, estamos ouvindo, estamos ouvindo. Uma coisa que a Jaque falou também, que eu acho que é uma aposta, né, desse movimento de construir uma escola, né, é de poder tecer essa rede, né? Acho que você falou uma coisa muito legal das pessoas poderem saber que tem um lugar, um movimento, que as pessoas estão se articulando, né? Seja produzindo um curso, um evento, uma roda de conversa, e o quanto isso também aposta que isso também integre a rede, né? Que isso faça parte dessa rede e que também fortaleça, que também seja, a escola seja um ponto de encontro, né, entre as pessoas, assim. Então, acho que isso está sendo bem legal de ver acontecendo, a gente conhecer novas pessoas de outros municípios. Acho que para fazer o que o Pedro também trouxe, né, é isso, a gente não vai resolver o problemas tão estruturais, né, como a precarização, mas poder mudar um pouco o cenário de como as pessoas enxergam, como as pessoas se veem também e tratam pessoas na sua comunidade que estão fazendo uso prejudicial de drogas, né? Quando você sabe que existe um serviço acolhedor, às vezes até casos de profissionais que realmente encaminham para comunidades terapêuticas, mas começam a ver isso de um outro modo, né? Que a redução de danos fala sobre isso, sobre essa mudança de paradigma, assim, da forma como a gente pensa sobre as drogas, como a gente entende o uso de drogas, o cuidado com quem está precisando. Eu acho que isso é uma tarefa, assim, que essa escola se pretende a entrar nesse movimento mesmo de começar a pensar de um outro jeito e também de juntar pessoas que já estão pensando assim e às vezes estão, como o Carlos falou, desmotivado, meio num cantinho, achando que não tem força, mas a gente tem bastante força juntos, né? Isso eu aprendo com quem está há mais tempo, né? Ouvindo vocês. Eu estou, acho que desde 2021 na saúde mental, e aí eu estou caminhando assim e ouvindo quem está há tanto tempo. Às vezes eu fico pensando, caraca, as pessoas estão aí, né? Estão na luta, não desanimam. A gente até desanima, mas tem algo que me encanta muito. Quem está há tanto tempo assim como vocês, que é essa coisa que eu também não vou saber responder, mas é de uma história aí, de um caminho que vai indo, mesmo com tantas dificuldades, né, de resistência mesmo, assim. Então, eu me inspiro muito também, quem já tem essa bagagem aí, como quem já está há um bom tempo, assim, na luta. Muito legal, Fernanda. Então, pessoal, olha, vamos todo apoio à Escola de Redução de Danos da Baixada. Né? E é muito importante também que nesse retorno aqui da roda de conversa, a gente tenha uma espécie de lançamento público, né? da proposta. Lançamento público da proposta da Escola de Redução de Danos da Baixada. Né? Então, é motivo de comemoração. Vai ser difícil? Vai ser difícil, obviamente, porque também nada cai do céu. Né?
Chuva cai do céu, cai outras coisas também. Mas esse trabalho também é um trabalho que é de convencimento, né? Você tem que ir convencendo as pessoas, conversando muito, falando muito, chamando as pessoas e contando sempre com a participação dos familiares, dos usuários, de pessoas que possam sempre trazer aquilo que é da sua própria experiência de vida, né? Como uma forma de aprendizado para todos nós, né? Então, muito legal, Fernanda, parabéns, muito obrigado. Gente, eu queria propor a vocês o seguinte, sendo realista, né? De vez em quando a gente tem que ser realista, né? Aliás, tem uma frase bonita sobre esse negócio de realista, seja realista, tente o impossível. Mas Aqui, deixa eu falar assim, Fernanda, tem os velhos, sabe, nessa reforma psiquiátrica, mas tem os jovens, entendeu? Então, a gente bem que não fica sozinho, porque tem os jovens. Claro. É a geração rodando, é a roda rodando. É o movimento. Pegar uma carona. Olha só, Fernanda, Elisete, Pedro, a melhor coisa do mundo é você ter essa intergeracionalidade, entendeu? Porque você junta a experiência com o oxigênio. Então, não tem nada melhor, entendeu? É o melhor de todos os mundos, e com várias perspectivas de quem está recebendo serviço, quem está politizado, quem não está, quem está começando, quem está, sabe, fazendo a crítica construtiva, quem está resistindo. Então, acho que esse é o melhor dos mundos, sabe? Essa intergeracionalidade, essa oportunidade de estar todo mundo junto e misturado, é que faz a Frente Itamira ser o que ela é, né? Super especial. Claro. Carlos Henrique quer falar. Diga, Carlos. Eu, em 2023, agora no dia 12 de dezembro, vai completar 2 anos que nós nos encontramos, eu, professor Leandro, lá na Conferência de Saúde Mental em Brasília. Quando ele me viu, é isso que a gente vai entendendo o que é. Quando ele me viu, que eu estava sacaneando ele, tirando foto dele, e que ele estava na mesa, e ele me viu, ele deu um sorriso de criança. E isso me encanta, essas coisas me encantam. Eu tive na Fiocruz agora, no ano passado, em outubro do ano passado, o professor Paulo Amarante, ele estava assim, todo envelhecido. Aí, quando eu olhei para a cara dele, comecei a sacanear ele melhorou na hora, tirou a bengala que estava na mão e começou a andar. Isso, para mim, é o que vale. Entendeu? Às vezes as pessoas pensam assim, não, o Carlos Henrique já está bom, já pode, não sei o quê. Pode nada. O Carlos Henrique tem que continuar se cuidando, que tá complicado, mas é bom. É bom. E quando a gente encontra essas pessoas, é muito legal. Legal, Carlos Henrique. A Sueli quer falar também. Sueli, diga. Para a Fernanda, eu fiquei pensando, Fernanda, de um recurso que seria o teatro do oprimido. Vocês já pensaram de usar na escola? Acho que seria... A gente tem uma experiência aqui em Macaé muito bacana, fora a experiência, obviamente, do teatro do oprimido, mas fiquei pensando se não seria um recurso bacana de estar usando com a comunidade. É isso, é uma sugestão. Quer comentar, Fernanda? A gente não pensou nisso, não, mas eu acho que a gente pode trocar. Você falou de uma experiência de vocês em Macaé, e aí a gente pode trocar pelo WhatsApp, se você permitir, você me fala mais sobre isso. Eu vou te colocar junto com o Júlio Alves, que tem essa experiência com o CAPS AD aqui em Macaé, tem o Nelson também, então é uma experiência bem bacana. Legal, obrigada. Boa ideia, é boa ideia. O Teatro do Oprimido muitos trabalhos com a saúde mental, né? Fez em vários lugares até. Na época do Boal, assim, que o Boal ainda estava entre nós, o próprio Boal participava muito. Agora,
Agora, a gente tem uma boa relação com o Teatro do Oprimido, através do Gel Brito, que é o atual coordenador e que é uma pessoa muito próxima da saúde mental. Acho que é boa ideia, sim. A Sueli deu uma ótima ideia. Gente, tive então... também com o Teatro do Oprimido, com o Gel Brito, na Maré, com adolescentes Exato. promotores de saúde. Foi muito interessante. É muito potente. É muito potente mesmo. É muito potente. Olha, eu estava falando... Ah, a Lisete quer falar, pode falar. Lisete. Eu quero marcar o próximo encontro. É isso que eu quero marcar. Eu estou aqui nervosa, porque a gente não marcou. Ah, não. Aí não. Eu quero agendar nosso próximo encontro. Carlos Eduardo, terceira terça-feira do mês de março. Ah, gente, porque senão a gente vai ficar pensando. Não. E Fernanda, às vezes você volta para vir falar conosco como está o programa, o projeto dessa escola de redução de danos. Sabe, que a gente vai criando aqui a nossa cola, o nosso movimento. Quem sabe? Então, sobre isso, viu, Lisete, que eu estava falando que a coisa tem que ser realista, mas eu acho que a gente deveria, talvez, firmar um compromisso aqui de fazer, pelo menos, uma roda de conversa mensal, uma roda de conversa ao mês, porque isso, de qualquer modo, marca um pouco uma continuidade e tal. E eu estava conversando com o Alden aqui, não combinei isso com a Lisete, e tem que combinar com o Leandro também, mas talvez a gente pudesse, hoje é dia 9 de dezembro, aí boas festas, feliz ano novo, e aí... Talvez a gente pudesse marcar no dia 13 de janeiro, terça-feira, uma roda de conversa. Eu acho que não tem... Eu acho que a Frente Stamira, as rodas de conversa, às vezes elas têm 20 pessoas, 15 pessoas, às vezes elas têm 110, 80, 90, mas eu acho que o importante é elas terem uma continuidade. Não é possível mais ser semanal, sem problema. Mas a gente podia fazer em janeiro, já fazer no dia 13, que é terça-feira. A gente marcaria sempre a terça-feira, 17 horas, como o nosso ponto de encontro, entendeu? Terça-feira, 17 horas. Não sei o que vocês acham, a gente tinha pensado aqui, porque dia 20 é feriado. A terça seguinte... Dia 20 é o feriado, entendeu? Então, pensei no 13. Sueli, você está inscrita para falar. Eu que levantei a mão errado, desculpa. O que está marcando aqui que você queria falar. Pessoal, vocês acham que dá para a gente fazer dia 13 de janeiro? Bom, dia 13. Horas. Aí a gente vai convocando, vai pensando um tema. A Fernanda Peixoto, se puder voltar para já dar uma notícia, estamos organizando o curso, fizemos mais isso e tal, e a gente vai tendo o tema da próxima roda, vai pensando, tá? A gente tem que fazer um balanço de 2025, tem que pensar perspectivas de 2026. E o jeito da gente operacionalizar o acontecimento mensal. Exatamente. Como é que a gente vai operacionalizar isso? Isso. Vamos colocar dia 13, a gente 13 de janeiro, tá bem. 13 de janeiro a gente discute também como vamos nos organizar para podermos garantir pelo menos uma roda mensal. Tá bom, pessoal? Então, olha, foi muito bom o reencontro, boas festas, feliz ano novo aí para todos. A Rosa quer falar, pode falar, Rosa. Queria falar nesse ponto de pauta outros assuntos, fazer um comunicado muito triste, que uma pessoa que esteve aqui palestrando, eu acho que foi em 2024, sobre a lei de alienação parental, e aí a Frente Stamira deu um apoio que foi fundamental, ela ficou muito feliz, vocês deram uma grande felicidade para a Cibele. Infelizmente, há cerca de 15 dias, a gente perdeu Cibele Lemos,
que era uma ativista incrível pela revogação, né, dessa lei. A lei já passou na comissão de, meu Deus, sei que lá, CCCJ da Assembleia, e falta ir para o Senado. Então, ela está quase que revogada. Infelizmente, a Cibele, que lutou tanto por isso, não pôde ver. Eu queria comunicar porque a Frente Istamira apoiou essa pauta. A Cibele esteve aqui, foi muito bem recebida e ficou muito feliz. E, infelizmente, a gente teve essa perda, a coletiva a qual pertenço e fundada por ela, que é o Voz Materna. Era isso. Tá. É muito triste a notícia, mas, Rosa, só para... A Frente Istamira fez uma nota em homenagem à Cibele, colocamos nos grupos aí da Frente Istamira. Ela é uma perda muito grande, porque é uma militante muito dedicada, né? Então, uma homenagem nossa, então, à Cibele, mais uma vez aqui, por tudo que ela fez, pelo legado que ela deixa, pela luta que ela teve, que é uma luta que está indo muito bem, no sentido da questão da luta contra a legislação de alienação parental, né? Uma reforma da lei de alienação parental. Então, pessoal, muito obrigado a todos pela presença. Boas festas, feliz ano novo, dia 13. 13. Boas festas, pessoal. Pessoal, Boas tudo bom para vocês. Tchau, tchau. Donizete! Querido! Para todos. Que bom! Até dia 13. Tudo de bom. Muita paz, felicidade. Sueli, ganhamos presente de Natal, Sueli. Nossa.